E aí, meu povo, beleza? Tranquilo, sossegado? Gente, continuando a nossa aula aqui de trigonometria, hoje a gente vai dar uma olhada em simetrias, como é que a gente analisa os correspondentes de determinados arcos nos primeiros, nos segundos, nos terceiros e no quarto quadrante, beleza? Vamos analisar uma coisinha aqui. Vamos analisar esse arco aqui de 40 graus, tá? Esse arco de 40 graus está no primeiro quadrante. Eu quero descobrir quem é o correspondente dele aqui no segundo quadrante, tá? Vamos pensar aqui uma coisa. Aqui, por semelhança de triângulo, a gente consegue afirmar que aqui também é de 40 graus. Bom, se aqui é 40 graus, aqui é 40 graus, e eu sei que meia volta é igual a 180, então eu sei que esse pedaço aí mede 100, beleza? Aí aqui, eu quero descobrir agora qual é o correspondente lá no terceiro quadrante. Então no terceiro quadrante a gente vai ter, por semelhança de triângulo também, que esse ângulo aqui mede 40 graus. Vou descobrir agora lá no quarto. Então eu consigo determinar que aqui é 40 graus também. Por ângulos opostos pelo vértice, a gente consegue determinar que esse ângulo aqui também mede 100 graus, tá? Então perceba que a gente tem toda a estruturazinha partindo desse primeiro aqui, ó, de 40 graus. Então o que que acontece? Esse ponto aqui representa um arco de 40 graus. Ele tem um correspondente lá no segundo quadrante, aqui no segundo quadrante. Ou seja, eu vou pegar essa parte aqui, o todo de 180, e subtrair o correspondente do primeiro, que é 40. Então esse segundo ponto aqui, a gente vai pegar a meia volta e subtrair 40, que era justamente o correspondente lá no primeiro quadrante. No terceiro quadrante, perceba uma coisa. Eu estou dando uma meia volta e pegando esse pedacinho aqui, ó, lá do primeiro quadrante. Então, no terceiro quadrante, ó, a gente vai ter uma meia volta de 180 graus, mais a referência do primeiro, beleza? Se a gente for analisar o do quarto quadrante, a gente vai pegar a volta completa e tirar isso aqui, ó, para encontrar o que a gente quer. Então, 360 graus menos 40 é justamente o correspondente no quarto quadrante. Mas o que eu quero que vocês entendam? Vamos generalizar isso aqui, ó. Eu tenho um arco alfa, um arco qualquer, no primeiro quadrante. Então, no segundo quadrante, eu consigo encontrar isso aí, ó. Encontrar o correspondente no segundo quadrante, pegando 180, ou π, né? Nesse caso, a gente está analisando em graus, mas também serve a análise quando a gente está mexendo com radianos. Então, pegar o 180 e subtrair o alfa, a gente consegue encontrar o correspondente no segundo quadrante. No terceiro quadrante, a gente vai pegar 180 e somar com alfa, tá? No quarto quadrante, 360 e subtrair alfa. Perceba que a gente está generalizando aqui para um ângulo alfa qualquer, beleza? Aqui, ó, um exemplo. O ponto M da circunferência trigonométrica ao lado está associado à medida π sobre 6 rad. Então aqui é π sobre 6 rad, ó. Eu quero encontrar, gente, as medidas correspondentes no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Bom, a gente acabou de ver que no segundo quadrante a gente vai pegar o 180 em graus, né? Como aqui a gente está mexendo com radiano, então vai ficar π menos alfa no segundo quadrante. Ou seja, alfa é π sobre 6. E desenvolvendo essa subtração de frações aqui, a gente vai ter 5π sobre 6. Ó, o outro, no terceiro quadrante, o ponto P. π mais alfa é a meia volta mais esse pedaço aqui, ó. Então, π mais π sobre 6, 7π sobre 6. Aqui, ó, o quarto quadrante é a volta completa, em radiano vai ser 2π a volta completa, menos o correspondente do primeiro, π sobre 6. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, desenvolvendo essa subtração de frações aqui, 11π sobre 6. Beleza, meu povo? Tranquilo? Ó, um outro exemplo. Não é me dado o valor do primeiro quadrante. Já é me dado o valor no segundo quadrante. Mas eu sei que no segundo quadrante a gente viu essa relação aqui, ó, π menos alfa. Então, tá me afirmando que π menos alfa vai ser exatamente igual
a 2π sobre 3. Isso aqui vai me dar base para eu encontrar o valor de alfa. Então, desenvolvendo isso, eu vou encontrar que alfa é igual a π sobre 3. Certo? Bom, já que eu tenho o correspondente dele lá no primeiro quadrante, então eu consigo encontrar no terceiro quadrante. O terceiro quadrante é π mais alfa, tá? Alfa é π sobre 3, a gente acabou de ver isso. Então, desenvolvendo essa soma, a gente vai ter 4π sobre 3. Aqui a medida do arco, no ponto Q, no quarto quadrante, é a volta completa menos o correspondente aqui, o alfa. Então, no ponto Q, a gente vai ter essa subtração aqui, sendo alfa igual a π sobre 3. Desenvolvendo isso, a gente encontra 5π sobre 3. Beleza, meu povo? Então, vamos analisar uma coisa aqui. Como é que funciona o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico? Bom, o seno, vamos considerar esse arco aqui, ó. Esse arco alfa, tá? Esse arco alfa vai ser a minha referência. Lembrando, o raio dessa circunferência trigonométrica é unitária, é igual a 1. Então, se eu pegar a projeção no y, a sombra que esse pedaço verde aqui está fazendo no eixo y, a gente vai ter isso aqui. Isso aqui, pessoal, em laranjinha, vai ser o valor do meu seno desse ângulo aqui, ó, tá? Da mesma forma, a sombra que esse cara faz, que esse traço verde faz no eixo x, vai ser a representação do meu cosseno. Então perceba uma coisa aqui. O seno, ele está relacionado com a ordenada de P, ou seja, com o valor de y. O cosseno, ele está relacionado com o valor de x, com a abscissa, tá? A tangente é a relação entre esses dois caras aqui, ó, seno sobre cosseno. Mas perceba que em uma fração, o denominador não pode ser igual a zero, tá? Então, se o denominador não pode ser igual a zero, a gente tem que a tangente de π sobre 2 aqui em cima não existe. Da mesma forma que a tangente de 3π sobre 2 cá embaixo não existe. Porque nesse cara, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, o valor de x é igual a zero. E a gente acabou de ver que o cosseno de alfa representa o valor de x. Tá? Tranquilo? Beleza? Vamos seguir aqui. Alguns valores notáveis. Vamos utilizar a medida em rádio mesmo, tá? Relacionando isso com o plano cartesiano, essa circunferência trigonométrica aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui é o par ordenado 1 e 0. O seno está relacionado com o y e o cosseno está relacionado com o x. Já que aqui eu tenho 0 rádio, então é a partir disso que a gente vai começar a analisar. 0 rádio, 0 graus é a mesma coisa, tá? Então, aqui o cosseno de 0 vai ser 1, porque x nesse ponto é igual a 1. E o seno de 0 é igual a 0, e o seno nesse ponto é igual a 0. Aqui em cima, o par ordenado, como a gente acabou de ver, é 0 e 1. Tá? E esse arco representa π sobre 2 rad. Então, ou eu posso representar utilizando π sobre 2 radiano, ou eu posso representar o 90 graus. Representa aqui o mesmo arco. Tá? Então, desenvolvendo isso, eu vou ter que o cosseno de π sobre 2 vai ser 0, porque o cosseno está relacionado com o x. E o seno de π sobre 2 é 1, porque o y está relacionado com o seno. Beleza? Se for uma meia volta, relacionando esse arco com o par ordenado, nesse ponto aqui, o par ordenado é menos 1 e 0. Bom, se o par ordenado é menos 1 e 0, então eu posso relacionar isso utilizando o alfa, que é π, rad ou 180 graus. Então, o cosseno de π é menos 1, porque o valor de x aqui é menos 1. E o seno de π é 0, porque o valor de y aqui é 0. Tá? Perceba que a gente está relacionando os arcos, pessoal, com o par ordenado de um plano cartesiano. Beleza? Aqui embaixo, eu tenho 3π sobre 2 rad, que é o arco, e o par ordenado 0 e menos 1. Então, eu posso dizer 3π sobre 2 rad ou 270 graus. Aqui, cosseno de 3π sobre 2 é 0. É 0 aqui, porque nesse ponto o x é igual a 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1, ou seja, porque o y é menos 1, tá? Aqui, uma volta completa, voltei para o ponto inicial
onde o par ordenado é 1 e 0. Então, eu tenho o cosseno de 2π igual a 1 e o seno de 2π é igual a 0, tá? E aí vai repetindo, pessoal. À medida que eu vou dando voltas completas, eu vou tendo esses mesmos valores, perceba? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, visualizem. O cosseno, o menor valor que ele atingiu foi -1 e o maior foi 1. O seno também. Então, a gente pode considerar essa situação aqui, ó, que o valor de seno ele vai variar de -1 até 1 e o valor do cosseno também, de -1 até 1. Até porque a gente está mexendo com a circunferência unitária, né, de raio igual a 1. Então, esses valores aqui são totalmente coerentes. Olha só algum exemplo aqui. Considerando que a variável x possa assumir qualquer valor no conjunto R, responda às questões a seguir. Na letra A está perguntando se é possível encontrar algum valor de x para que essa equação seja verdadeira. Então, desenvolvendo essa equação, a gente vai ter aqui, ó, que 3 senos é igual a 8 menos 2, que é 6, né? Seno de x é 6 sobre 3. Então, seno de x é igual a 2. Agora eu pergunto a vocês, qual é o valor de x para que essa equação aí seja verdadeira? Não tem. Então, o conjunto solução dessa situação é vazio. Por que que não tem? Porque o seno vai variar de -1 até 1. Aqui está me dando valor de seno igual a 2. Então, não tem nenhum valor de seno de x aqui para que o seno desse x seja igual a 2. Beleza? Conjunto vazio. Então, quais são os valores para que essa equação seja verdadeira? Quais são os valores de m para que isso seja possível? Bom, eu sei, se eu isolar seno aqui, eu vou ter seno de x igual a m menos 2 sobre 3. E eu sei também que seno de x é maior ou igual a -1 ou menor ou igual a 1. Então, se eu desenvolver essa equação, multiplicando todas as partes aqui por 3, eu tenho essa situação. Menos 3, menor ou igual a m menos 2, menor ou igual a 3. Aí, eu somo todas as partes, somo 2 a todas as partes. Eu chego nessa situação. E eu venho para cá, ó. Então, eu consigo concluir que a solução dessa equação vai ser qualquer valor de x pertencente aos números reais, tal que -1, o valor de m esteja no intervalo de -1 até 5. Beleza, meu povo? Tranquilo? E como é que funciona a variação do sinal do seno? Bom, a variação do sinal do seno vai funcionar da seguinte forma. O seno está relacionado com y. Então, essa parte aqui, acima do eixo x, é positiva no plano cartesiano. E essa parte aqui é negativa. Já que o seno está relacionado com o valor de y, então eu vou ter que acima do eixo x os valores são positivos. Então, no primeiro e no segundo quadrante, os valores são positivos. Assim como no terceiro e no quarto quadrante, os valores são negativos, tá? Porque está abaixo do eixo x. Quando eu vou analisar o cosseno, no cosseno, a parte da direita aqui é positiva e a parte da esquerda é negativa. Então, primeiro e quarto quadrante, quando a gente está relacionando com o cosseno, vai ser o quê? Vai ser positiva. Assim como o segundo e o terceiro quadrante no cosseno vão ser negativos, tá, pessoal? Tranquilo? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês, tá? Dá o joinha aí, vai ajudar um bocado, beleza então? Tchau, obrigado!